Hebreus capítulo 10, vamos pegar a partir do verso 19. Hebreus 10, 19. Amém? Na bênção. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Amém? Podem sentar. Eu quero pedir aos irmãos, como a gente sempre faz, nesse momento da administração da palavra, não por mim, mas pelo nosso Deus, vamos evitar de estar levantando, indo ao banheiro, etc., a não ser em extrema necessidade, é claro, né? Também precisando pode, sem problema algum. Mas aquilo que a gente puder evitar, seria ótimo. Vamos desligar nossos celulares, pelo menos nesse período, nesse tempo em que estamos juntos aqui, para estarmos adorando ao Senhor, realmente fazendo jus àquilo que Ele espera de nós, que é colocá-lo em primeiro lugar nas suas vidas, nas nossas vidas. Essa palavra aqui eu quero estar meditando com os irmãos, e aqui obviamente está falando do nosso sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, que é dos cristãos, isso que veio a nós, uma revelação depois da reforma. Quer dizer, nós temos livre acesso ao Pai, amém, meus irmãos? Fala assim, eu tenho livre acesso ao Pai. E nós podemos entender esse princípio, porque no Santo dos Santos, na presença do Senhor, era onde o sacerdote levava os pedidos de toda a nação. E era apenas os sacerdotes. E uma vez no ano, o sumo sacerdote, onde havia toda uma preparação para que ele pudesse entrar na presença do Senhor, fazendo remissão dos pecados e pedindo perdão dos pecados de toda a nação. E ali, o Shekinah, a glória de Deus descia, o sobrenatural do Senhor. E hoje, como está aqui nessa palavra, está dizendo que nós temos livre acesso. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, faz-se nesta condição, de ter livre acesso, purificados pelo sangue e lavados com água limpa. Amém, meus irmãos? O sacerdote, antes de executar e fazer e entregar a oferta pelos pecados do povo, derramava o sangue daquele animal, e aquele sangue, hoje nós estaremos lembrando isso, purificava todo o seu ser, e o corpo era lavado com água limpa. Havia uma pia de bronze na frente, onde o sacerdote se limpava antes de vestir as vestes sacerdotais, para poder entrar ao lugar santo e também ao santíssimo lugar. E aqui, o escritor aos Hebreus está fazendo uma comparação e falando para nós nessa noite, olha, nós temos livre acesso ao Pai, porque os pecados que nos separavam já não separa mais, pois um sangue precioso foi derramado em nosso favor. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Fala assim, um sangue precioso foi derramado em meu favor. E também temos o nosso corpo lavados em água limpa. E por isso nós entendemos que quando Jesus morreu na cruz, há mais de 2000 anos, e aquele soldado romano, quando transpassou a lança no seu lado, saiu água e sangue. E aqui nós vemos aquilo que Deus tem para nós e para as nossas vidas. O sangue nos purifica do pecado, a água lava o nosso corpo. O sangue faz remissão e nos restaura na posição
de filhos, para que possamos entrar na presença do Senhor. A água nos lava e nos purifica de toda a contaminação do mundo, para que a gente realmente não carregue aquilo que não vem a ser do Senhor. Então tudo isso é uma bênção de Deus, principalmente para hoje, celebração da ceia, para lembrarmos daquilo que Deus fez. Porém, aqui é uma exortação a todos nós, a todos aqueles que entendem esse princípio, a perseverança. Aqui é uma exortação à perseverança. E eu quero pegar com vocês, principalmente, o verso 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Amém, meus irmãos? Não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Principalmente quando está chegando aquele dia. Que dia é esse? A volta do Senhor. Amém? Nós devemos entender e estarmos preparados, estarmos sempre atentos. Nós devemos estar com as nossas lâmpadas cheias de azeite. Nós temos que estar ali preparados, porque a hora que falar, eis o noivo, não dá tempo de abastecer as lâmpadas. Não dá tempo de você falar, eu vou ali no Aparecido, no supermercado São Paulo. Não dá tempo de você correr atrás disso ou daquilo. Porque acontecerá como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Então nós devemos sempre estar preparados. E várias coisas na palavra sempre nos alerta com relação a estar preparado. E uma das exortações está aqui: não deixar de congregar, como é costume de alguns. E essa palavra, eu quero hoje a gente meditar para pedir a misericórdia do Senhor e o agir de Deus nas nossas vidas. Não deixar de congregar. Está tendo um movimento muito grande ultimamente. Não é coisa nova, mas como vem chegando os últimos dias, a gente sabe que o inimigo ele age de todas as maneiras. Tem muitos aí aderindo à questão dos desigrejados. Eu não preciso, fazendo aí alusão à igreja como uma constituição organizada, uma organização. E nós sabemos que a igreja, ela é um organismo vivo, amém, meus irmãos? E sempre será esse organismo vivo. E ela também é uma organização, que deixará de ser organização quando Jesus voltar. Ficará somente organismo vivo. Porém, há necessidade de entendermos, porque quando nós falamos de congregar juntos, está dizendo e falando a respeito de igreja como organização. E esse ponto que eu quero estar falando com os irmãos. Antes de nós entrarmos nos detalhes e vermos aqui aquilo que Deus tem para nós, eu quero fazê-los lembrar o seguinte: no início, no primórdio, no começo, no primeiro século da igreja, no início da igreja, por 4 séculos, meus irmãos, prestem atenção nisso, 4 séculos, 400 anos, a igreja foi muito perseguida pelo império da época, e eles se reuniam em catacumbas. A hora que a gente fala catacumbas, eu quero passar para vocês, para que a gente venha entender o que vem a ser uma catacumba. Eram túneis subterrâneos nas cidades, usados para escoar águas, usados para aqueles que não tinham casa e não tinham família, não tinham nada, se esconder, e também aonde jogavam cadáveres. Ali era um cemitério para indigentes, aqueles que não tinham conhecimento ou não sabiam quem era, joga na catacumba. E a igreja do Senhor se reuniu, meus irmãos, não é um dia, 2 dias, se reuniram por mais de 400 anos nas catacumbas. Mau cheiro, falta de luminosidade, não por opção deles, mas para não serem pegos pela perseguição. E eles se reuniam nas catacumbas, no meio do mau cheiro, na escuridão, ali com lamparinas, com vela, da maneira como fosse. Eles iam, procuravam estar junto, congregando, para ouvir da palavra, para aprender da palavra ministrada por presbíteros, por pastores, seja o nome que você queira dar. E juntos, nesse local, eles louvavam o nome do Senhor, cantavam hinos, salmos, salmodiavam, cantavam, louvavam ao Senhor. Nesse local, no meio das catacumbas e nas perseguições,
Eles celebravam a ceia do Senhor, como sempre foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus, para não deixar cair em esquecimento aquilo que Ele fez por cada um de nós. E hoje, nós estamos, louvado seja Deus, num país livre. Um país que não tem perseguição religiosa, amém, meus irmãos? Mas eu vejo, vou ser sincero com vocês, isso também como uma estratégia do inimigo. Porque na perseguição, parece que realmente aí nós entendemos a questão de estarmos juntos e unidos. Nós entendemos o princípio de Deus, de que nós precisamos uns dos outros. E pelo fato de sermos um país livre, está agora essa questão de que eu não preciso ir, eu não vou, se der, eu vou. E o Senhor nos exorta, apesar de esse trecho estar falando do nosso livre acesso ao Santo dos Santos, a presença do Senhor, a liberdade que Ele nos dá de entrar, pedir, clamar, e Ele responder e atender às nossas necessidades, porque Ele é Deus bom e misericordioso, amém, meus irmãos? Mas, diante de toda essa circunstância, nós achamos também que não precisamos congregar. Bastou qualquer coisinha, eu deixo. Eu sei, e concordo, e vou estar falando, esses que estão aí pregando a questão dos desigrejados, eu concordo que temos passado por muitos problemas. Surgimento de milhares aí de portas, denominações, que muitas vezes ensinam coisas totalmente fora da palavra e que levam muitos a decepções com o Evangelho. Eu sei que muitos também estão pregando, falando e ensinando a questão de que é somente prosperidade. E quando essa prosperidade não vem, porque a prosperidade de Deus é diferente daquela que muitas vezes nós imaginamos, também se decepcionam. Eu sei que tem muitos pastores que estão sendo profissionalizados. A questão de ser pastor virou uma questão de sobrevivência. Perdi meu emprego, então agora vou ser pastor. Eu sei que tudo isso é consequência daquilo que Pedro alertou a cada um de nós. A questão de precipitar com a imposição de mãos. A precipitação da imposição de mãos, meus irmãos, é colocar pessoas que não estão ainda preparadas para estar ministrando, cuidando, falando e ensinando. Eu sei de tudo isso. Concordo também quando os desigrejados e esses adeptos a não ter igreja estão falando de todos os escândalos que têm acontecido e a gente tem visto isso. Então tudo isso eu concordo perfeitamente. Todas essas coisas a gente enxerga e vê. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, a igreja é aquilo que Deus instituiu, que Jesus instituiu. Amém? Então essa questão dos desigrejados, de eu não preciso, é fazer uma confusão e nós entendermos que a igreja, como organização, também é e sempre foi plano de Deus para as nossas vidas. Apesar dos erros, apesar das falhas, apesar das dificuldades, nós sabemos que tudo isso é plano de Deus para as nossas vidas como servos do Senhor, para podermos caminhar juntos. Não existe aquele ermitão espiritual. Não existe. Uma vez eu falei aqui, eu quero só trazer à memória, se você colocar um postezinho de aço, uma viga, fincado no chão, numa curva de uma estrada, e vier, não digo nem um caminhão, um carro, ele se perder na curva, e ele bater naquele postezinho, de 1 metro assim para cima do chão, ele vai quebrar aquilo lá, vai sair pela tangente. Porém, se você colocar a cada 1 metro, um postezinho, e ligar com uma chapa de aço, que também não é grossa, que nós costumamos chamar de guarda-rei, o nome americano, se um caminhão em alta velocidade, carregado, ele se perder,
ele não vai cair fora da estrada. Por que isso? É o princípio da distribuição dos esforços e dos problemas. Porque quando você coloca vários, mesmo que venha em velocidade, com uma carga violenta, vamos pôr aí um caminhão de 35 toneladas, 40 toneladas, hoje em dia tem muito, até com mais que isso. Ele vai bater ali e não é um que vai receber. Aquele esforço vai ser distribuído através daquela chapa em todos aqueles postezinhos. Por isso que segura e dá um resultado excelente. Se você colocar um só, não vai resolver. Se você fizer um muro de concreto ali, não vai resolver. E esse é o princípio do que Deus nos fala. E é isso que Ele está nos alertando e pedindo para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Sozinho nós não venceremos, esqueça isso. Nós somos um corpo. E quando nós estamos juntos, ligados, interligados como corpo, meus irmãos, pode vir uma bancada violenta aí, uma pancada forte, pode vir do jeito que for, vai ser distribuído. E a partir do momento que é distribuído, a igreja permanecerá firme no seu propósito. Amém? E o propósito nosso como igreja é vencer o inimigo para levar ainda a salvação a mais vidas e mais pessoas. E tudo isso são princípios que nós precisamos entender. Então eu sei de tudo isso. Eu sei dos problemas da igreja. E eu quero dizer para vocês, a igreja é imperfeita. A igreja aqui, como organismo e como organização, é imperfeita. Por quê, pastor? Porque eu estou nela. Porque você está nela. Porque nós estamos nela. Se você pegar um conjunto de pessoas imperfeitas, como que você quer imaginar uma igreja perfeita? É ilusão. Isso é engodo. Isso é engano do inimigo. Que é uma das coisas que os desigrejados têm pregado e ensinado. Ah, mas a igreja é imperfeita. A igreja tem problema. Ah, porque a igreja é assim, assado. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, a igreja é imperfeita, porque a igreja é feita de homens. Nós somos o corpo místico de Jesus, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, é um corpo imperfeito, porém, caminhando para a perfeição e deixando-se através do Espírito Santo ser tratado, curado e abençoado. Então, tira da sua cabeça, esqueça esse princípio de que o inimigo lança, de que tem problema, de que as coisas dentro da igreja são problemáticas. Esqueça, meu filho, tem problema. E se alguém falar isso, falar se tem problema, porque eu estou aqui. Tem problema, porque você está aqui. Tem problema, porque nós estamos aqui. Alguém aí é perfeito? Alguém é perfeito? Não, porque perfeito é só Deus. Mas estamos na peleja da santificação. Amém, meus irmãos? Agora o que você quer? Pegar várias pessoas que não são perfeitas, cheia de problemas, de imperfeições, juntar tudo e achar que esse ajuntamento vai ser perfeito? De maneira alguma. Esqueça. Seremos uma igreja perfeita quando estivermos na eternidade. Amém, meus irmãos? Então esse princípio eu quero que você tenha latente sobre a sua vida. Sempre será imperfeito. A igreja é imperfeita por quê? Porque é feito de pessoas imperfeitas. A igreja é imperfeita por quê? Porque nós somos diamantes brutos na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu sempre dou esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Nós somos um diamante, diamante é uma pedra preciosa. Porém, um diamante bruto, outro dia mostrei aqui numa escola bíblica. Se você pegar um diamante bruto aí, meu irmão, para quem não conhece, para quem não sabe, é a mesma coisa que está olhando para uma pedra de carvão. É opaco, preto. E assim nós somos, quando nós entramos na igreja do Senhor, o corpo místico do Senhor. E é interessante que o diamante, ele vai ter o seu real valor venal, quando ele for polido, tratado. Quando ele tiver facetas, quanto mais facetas ele tiver, mais vai brilhar a luz que nele for inserida. Veja bem, um diamante, ele não gera luz. Um diamante, ele não é uma lâmpada, ele não é uma lanterna. O diamante é
algo, uma pedra preciosa que reflete luz, mas quando ele está lapidado. E eu sei que vocês já sabem dessa história, mas relembrando, e para aqueles que ainda não ouviram, a lapidação se dá da seguinte maneira: sempre usamos um metal ou alguma coisa mais dura para lapidar outra. Amém, meus irmãos? Agora, se você pegar na escala de dureza, existe uma escala na física chamada escala Richter de dureza. E não existe nada mais duro na natureza do que o diamante. Não existe. Não existe nada mais duro. Então, se eu vou lapidar um diamante, eu preciso do quê? De outro diamante. Só tem uma maneira de você lapidar diamantes: é um diamante junto com outro diamante. E esse é o princípio da igreja: organização, corpo vivo enquanto estamos aqui, porque na eternidade ninguém mais precisa ser lapidado. E quando nós falamos de estarmos sozinhos, isolados, não preciso de igreja, não preciso de congregar, não preciso de comunhão, não preciso nada disso. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão: Deus está agindo, falando que nós somos lapidados para ter o nosso real valor quando nós estamos congregando junto. Um diamante esfregando no outro diamante. Só tem uma maneira de você lapidar um diamante: você precisa de pelo menos, no mínimo, 2 pedras. E o diamante, ele tem mais valor quanto mais brilho ele tiver. Presta atenção nisso. E o brilho maior do diamante vem de mais facetas é feita na sua lapidação. Você pegar uma pedra de diamante, quanto mais facetas você fizer, mais brilho ele vai ter. E quanto mais brilho ele tiver, maior o seu valor também. Por isso que nós estamos na igreja, corpo de Cristo. Amém? Vira para o seu irmão, tal, fala: eu preciso de você, meu filho. Nós precisamos, não adianta. Precisamos um dos outros. E quanto mais tiver, quanto mais nós congregarmos, quanto mais nós estivermos nessa situação de igreja aqui na terra, de imperfeição, aí sim teremos o nosso real valor diante de Deus, quando somos tratados por Ele. Amém, meus irmãos? Esses princípios nós precisamos. A questão de igreja é uma instituição que o próprio Senhor Jesus colocou. Nós vemos lá no Evangelho de João, ele fala a respeito disso. Ele diz a respeito da igreja, quando ele diz a respeito da videira e dos ramos que são enxertados na videira verdadeira. Nós vemos também que tudo isso, essa verdade bíblica, pelos apóstolos, que fez aqueles que fizeram a base. Apóstolo vem da palavra apostolaia. Apostolaia é fazer a base, o alicerce, que é um só. Nós vemos que eles entenderam muito bem esse princípio, porque na carta de Paulo aos Efésios, nós vemos ele ensinando e comparando aquilo que eu falei aqui a respeito do corpo místico de Jesus. Ele diz: olha, a cabeça é Jesus e o resto do corpo somos nós. Amém, meus irmãos? E quando ele fala isso, somos nós, ele está falando a igreja. E aqui mais uma questão dos desigrejados aí. Você não vai conseguir sobreviver sozinho. Se você pegar a mão, cortar e largar ali, ela perdeu a sua função como mão. Ela vai morrer. Concorda comigo ou não? Eu tive um pequeno acidente doméstico, aí tá meio doendo aqui. Quase perdi o dedinho do pé. Eu nunca imaginei que fosse fazer tanta falta. E como dói! E nós somos assim. Se você desmembrou, tirou, acabou a função, morre. Não pense você que você é alguma coisa. Você é alguma coisa pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? E aqueles que têm essa visão e que estão sendo enganados pelo maligno em cima dessa questão dos desigrejados, eles acham o seguinte: não, eu tenho o Espírito Santo, e onde eu for, aonde estiver, Deus está comigo. Sim, aonde você for, aonde estiver, quando você está ligado ao corpo. Não está ligado ao corpo, você não recebe alimentação. As suas células, fazendo comparação ao corpo, não recebem nutrientes que vêm através do sangue. Amém, meus irmãos? Se você tirar um dedo, se você tirar a mão, eu sou mão de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por aqueles que são mão.
Pastor, se eu não pegar no pesado, ninguém pega. Amém, louvado seja Deus, você é mão de Deus. Tem outros que são pé. Eu sou pezão. Se eu não for, ninguém vai. Amém, meu filho, você foi chamado para ser pé. Vai então, vai, que o resto vai atrás. Tem outros que são nariz. Isso não está me cheirando bem. Tá bom, meu filho, não está cheirando bem. Ora para que comece a ficar diferente. Para que o odor mude. Se você é o nariz de Deus. Porém, quer mão, quer pé, quer nariz, quer ouvido, quer pescoço, quer orelha, qualquer coisa. Tirou, separou. Você pode falar, eu sou mão morta, podre. Que será para abutres, para carniceiros, para ser enterrado. Amém, meus irmãos? Nós vemos também no livro de Efésios que os discípulos entenderam esse princípio de Deus, de igreja, de corpo, fazendo a comparação também entre o noivo e a noiva. Na bênção, o noivo e a noiva. E tem muita gente aí também agora fazendo separações. E se ele fala que Cristo é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva, mesmo você aí, macho alfa, eu sei que na sua cabeça fala, eu noiva, sai para lá, pastor, eu não sou noiva, não. Nós, igreja, somos noiva, noiva de Cristo, amém, meus irmãos? E isso também foi dito pelos apóstolos, também lá na carta de Efésios, no início, capítulo 1. E nós vemos novamente uma comparação. Eles entenderam o princípio de Deus e passaram isso e vem passando. É o princípio que nós devemos caminhar na doutrina dos apóstolos. Nós devemos caminhar na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, pois a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. O resto, meu filho, é só cerejinha no bolo. E quando fez comparação entre o noivo e a noiva se unirá ao noivo. Amém, meus irmãos? O noivo vem buscar a noiva. E diz na palavra, a noiva é a igreja. Na bênção, meu filho. E a palavra também nos ensina que é princípio de Deus. Aquele a quem Deus uniu, homem nenhum. Ponto final. E tem gente querendo separar. Tem gente achando que está abafando. Tem uns que, devido a essa turbulência dos desigrejados, estão se distanciando e largam tudo. Larga a igreja, largam fé, larga conhecimento, larga tudo, abandona tudo. Outros escolhem ficar só com o noivo e separa da noiva. Quem falou isso para você? O Senhor deixou muito bem claro, e no livro de Apocalipse está claro para cada um de nós, que Ele vem buscar a sua noiva, vírgula, a igreja, vírgula. Amém, meus irmãos? E tem gente achando aí que está abafando. Não, eu sou desigrejado, não preciso. Eu tenho meu Deus, eu creio nele. Eu leio a Bíblia lá em casa, eu sei, eu conheço, eu oro, eu sou lá. Não preciso, porque isso está contaminado. A igreja está contaminada, o corpo está contaminado. Está sim, porque é feito de pessoas imperfeitas que estão sendo lapidadas e ainda não somos aquilo que deveremos ser. Estamos caminhando para isso. Nós não somos ainda um diamante perfeito. Estamos caminhando para isso. Se por acaso você já estivesse perfeito, o Senhor já tinha te arrebatado. Amém, meu filho? E tem gente querendo separar, escolher. Não, eu vou ficar só com o noivo. A noiva é muito feia. Não, meu filho. Aquele a quem Deus uniu, homem nenhum separa. E esses princípios nós precisamos ter latente na nossa vida. Na bênção. Então não existe essa questão de escolher isso ou aquilo. Eu vou ficar só com esse. E quando Jesus vem buscar, a palavra é muito bem clara, Ele vem buscar a sua noiva. Ele não vem buscar pessoa, por nome, separadinho. Ele conhece a cada um de nós que formamos a sua noiva, que é o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Ele conhece sim, pessoalmente. Ele conhece a mim, a você, a cada um de nós, pelo nome.
Porém, quando ele vier buscar, ele chama a noiva. Ele não chama por nome. Ele não chama aquele que ficou isolado sozinho. Ele não chama aquele que mesmo que disse: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei novas línguas, em teu nome fiz isso e aquilo. Ele vai falar: eu não te conheço. Não te conheço porque você não está no corpo. Lá no início, 400 anos de perseguição, o povo tinha anseio e desejo de estar juntos, congregando juntos, recebendo junto da palavra. Hoje, temos liberdade de estar juntos e não damos o mínimo valor para isso. Uma das coisas também, quero dizer aqui, é o engano que a gente faz entre a igreja, amém, meus irmãos? Constituída, organizada como organização, a confusão que nós evangélicos fazemos com a igreja de Cristo. Apesar de existir, e sempre vai existir, a igreja como organização, nós não podemos confundir com a igreja de Cristo. Às vezes a pessoa defende a sua igreja como denominação, e às vezes tem algo que realmente está errado, que precisa ser pensado, mudado, transformado. Porque o que o Senhor vem buscar é a igreja de Cristo. Mas hoje vivemos em organizações. Batista, Assembleia, Congregação, não, muda. Brasil para Cristo, isso, aquilo. Onde nós precisamos estar firmes no que Deus tem para as nossas vidas. Agora, o ápice do que tem falado por aí, eu quero até pegar com vocês, vai comigo, no Evangelho de Mateus, marca aqui, depois nós vamos voltar, que eu ouço muito esses desigrejados usarem essa palavra. Vamos comigo, Evangelho de Mateus, rapidinho, capítulo 18, Mateus 20, perdão. Mateus 18, 20. Eu vejo muito usarem esse versículo para querer justificar que eu não preciso estar debaixo de uma organização. Que eu não preciso estar, ouço muito essa palavra. Achou aí Mateus 18, 20? Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do próprio Senhor Jesus. Na bênção. E eu vejo as pessoas usarem muito esta palavra para querer justificar, falar a respeito de que eu não preciso estar aqui. Eu não preciso estar nesse local. Onde 2 ou mais estiver reunido no nome dele, está lá. Então eu não preciso de igreja, não preciso de denominação, não preciso estar inserido num corpo, não preciso nada disso. Quem falou isso aqui foi o próprio Senhor Jesus. E eu quero dizer o seguinte: nunca, hora nenhuma, Deus vai contra os seus próprios princípios e a sua própria palavra. Na bênção. E se Ele instituiu a igreja, Ele colocou a igreja, de maneira alguma Ele iria mudar aqui. Quando nós pegamos um versículo separado, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós analisamos um versículo, nós temos que analisar todo o contexto inserido que faz parte desse versículo. E aqui Jesus, olha o que ele estava falando. O próprio Senhor Jesus, volta um pouquinho comigo aí, Mateus 18. Quero pegar aqui, versículo 15. Presta atenção, como que Jesus chegou naquela condição de onde 2 ou mais estiver reunido, Ele estará no meio. Voltou aí? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Amém, meus irmãos? Então o Senhor Jesus, Ele começou a falar a respeito de algo que faz parte da igreja. Aqui o Senhor Jesus está ensinando de algo que faz parte da igreja, do corpo, da instituição, da organização, aqui na terra, que chama-se corrigir, repreender. Fala comigo, quem ama, corrige. Então ele está falando, olha, se você teve um problema com o seu irmão, vai, procura ele.
Conversa com ele. E se ficar acertado, beleza, ganhou o irmão, tudo em ordem. Próximo versículo, versículo 16. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Olha só, vamos entendendo o princípio de Deus. Primeiro ele fala o seguinte: se você tem um problema com um irmão, eu não estou falando de pessoas do mundo, eu estou falando de irmãos na igreja. Se você tem um problema, vai, conversa com ele, pede perdão, vai ali, tenta acertar. Não acertou, continua o problema, chama, pois a palavra no livro de Levítico nos diz claramente que tudo sela em cima de 2 ou mais testemunhas. Amém, meus irmãos? Chama, se não teve conserto, o seu irmão ainda continua de cara virada com você, vai, chama agora 2 irmãos, vai e conversa com ele, para que esses venham ser testemunhas. Na bênção, versículo 17. Se não as ouvir, diz-o a... Diz para quem? Diz-o para a igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio, cobrador de impostos. Olha aqui o princípio. O Senhor está ensinando aqui princípio, e para isso existe a igreja. Ele está falando o seguinte: tem problema? Tem algum problema? Conversa com o irmão. Não resolveu? Chama 2 testemunhas, conversa de novo. Não resolveu? Leva o problema para a... E se não existe igreja, eu não estou numa igreja, eu sou livre, eu sou sozinho, eu não estou em nenhuma igreja, eu vou levar aonde? A igreja, meus irmãos, existe para nos polir. A correção de Deus vem através da igreja. E ama o Senhor a cada um de nós. E quem ama, corrige. Está dando para entender? Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no... Presta atenção. Não é brincadeira. Nós estamos aqui em uma organização. E a igreja, volto a dizer, é uma organização e um organismo vivo. E se a organização desligar, alguém será desligado do... É sério, gente. A coisa é séria. Não é brincadeira. Não é uma coisa assim que eu levo de qualquer maneira, não. E aqui ele continua, versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai que está nos... Aí chega a parte do 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Ele está falando do quê? Quando Jesus entrou nessa parte, ele está falando do quê? De correção, de perdão do pecado, de reconciliação, liberar perdão, ser perdoado. Amém, meus irmãos? E o perdão vem quando nós precisamos conhecer que estamos errados. Eu tenho que pedir perdão a Deus, muitas vezes tenho que pedir perdão para os irmãos, e o que for preciso pedir perdão, porque a nossa salvação está linkada a estarmos perdoando. Pai, perdoa-nos, como assim o Senhor nos perdoa. Que eu possa perdoar aquele, assim como o Senhor tem nos perdoado. E aqui Jesus está ensinando o princípio, e esse princípio só funciona quando estou na igreja. E aqui você vai entender o porquê que os desigrejados, na verdade, o que eles querem é não ser cobrado. Na verdade, não que eles são contra a instituição, organização e igreja. É que eles não querem ser cobrados. Eles não querem ser lapidados. Eles não querem ser questionados. Eu quero viver da minha maneira. E isso não existe. Por isso que o próprio Senhor falou que instituiu uns para pastores, outro para mestres, outro para isso, aquilo, quer dizer, os ministérios da igreja. Por que ele instituiu isso? Para poder estar ensinando a palavra. E a palavra muitas vezes nos confronta. E estarmos livres, nós estamos querendo fugir do confronto, querendo fugir da disciplina, querendo fugir da correção. Quando eu estou sozinho, quando eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu vou ao meu bel prazer, eu faço aquilo que me vier à cabeça. Tome cuidado.
enganoso é o coração do homem. Vocês estão me entendendo, igreja? Então, na verdade, o que estão querendo é fugir da disciplina da correção. Eu quero dizer o seguinte: a lei de Deus continua firme nas nossas vidas. Isso que também tem sido pregado por aí. Nós estamos no tempo da graça, não estou mais debaixo da lei. Veja bem o que diz Gálatas 3:15. O Senhor nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Amém, meus irmãos? O que nós somos livres é da maldição, é da consequência da lei. Não que estamos livres da lei. A lei continua, meu irmão. Matar continua sendo pecado. Adulterar continua sendo pecado. Não é pelo que eu estou na graça de Deus que agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou na graça. Não, a lei continua. E a lei, ela tem que ser observada. E aqueles que transgridem devem ser alertados. Na bênção? E isso tudo chama-se correção de Deus, amor de Deus para as nossas vidas. E tudo isso vem através da igreja. Na igreja, eu tenho pregação da palavra. Na igreja, eu tenho comunhão. E na comunhão, eu sou polido, preparado. Na igreja, eu tenho os cultos, adoração ao Senhor. Na igreja, só vem a unção quando nós congregamos juntos. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos, em união, ligados. Ali Deus ordena a bênção e a unção para sempre. É como o orvalho sobre o monte Sião, é como o óleo na cabeça de Arão que desce pela sua barba até a orla das suas vestes. Amém, meus irmãos? Eu quero unção de Deus. Eu estou precisando da unção de Deus. Precisa da unção? A unção de Deus vem sobre as nossas vidas quando nós estamos juntos. E tem um detalhe na palavra: juntos em união. Se você pegar, fazendo novamente uma comparação, pegar a mão, cortar, e você pode fazer um colar da sua mão, pendurar no pescoço. Aquela mão vai ficar aqui apodrecendo. Você fala: eu estou junto com a minha mão. Mas a sua mão está em união com o seu corpo? Acabou, apodreceu, morreu. Amém, meus irmãos? Então aqueles que estão juntos em união. Difícil? Sim. Impossível? Não, porque Deus não iria colocar para nós algo que fosse impossível. Ele nunca coloca um fardo maior do que nós podemos carregar. Você crê nisso? Não vamos deixar. Fala assim: não vou deixar de congregar. Mesmo que nos problemas mais adversos que você venha passar. Não sei se você percebeu. Geralmente, quando nós estamos passando por problemas, a primeira coisa que vem na cabeça, o primeiro desejo que a gente quer é não ir à igreja, sair da igreja, deixar a igreja, deixar os irmãos. Você já percebeu que, não sei você, quando a gente está passando por problemas, já viu esse ditado? Eu não quero ver ninguém. Porque o diabo sabe que se estivermos juntos, fortalece. O diabo sabe que se estiver junto, o poder do inimigo não será páreo. O diabo sabe que se eu estou fraco, o meu irmão está forte, ele vai me ajudar naquele momento de fraqueza. Amém, meus irmãos? Por isso que o diabo lança na nossa mente, no nosso coração, e hoje está repreendido. Nós iremos congregar, iremos caminhar juntos. Amém? Repete comigo: eu vou sempre estar congregando com os meus irmãos. Amém? Na bênção. Que essa palavra venha fazer diferença nas nossas vidas.